Olá pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes da Universidade Federal de Uberlândia, aqui com o nosso sexto vídeo do estudo da parte geral do direito civil. O assunto desse nosso vídeo de hoje será a segurança jurídica que nós encontramos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Em especial o estudo do artigo 6º da LINDE. Bom, sem mais delongas, vamos a esse artigo, né? O artigo 6º fala o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Nós temos três situações diferentes, né? Reputando-se o ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou, consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida e inalterável a arbítrio de outrem. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que já não caiba recurso. Bom, então nós temos aqui um estudo específico sobre a introdução de novas legislações, de novas normas no direito brasileiro, tá? E como que fica então a situação entre uma nova legislação, tratando de um assunto que já era tratado numa legislação anterior, por exemplo, né, com os direitos, né, e as decisões judiciais que já tinham sido tomadas antes dessa nova legislação por uma legislação anterior. Então é por isso que nós temos o artigo 6º da Lei de Introdução determinando que essa nova lei que está entrando em vigência deve respeitar o ato jurídico perfeito, né? Ou seja, aqueles atos que foram praticados com base na legislação anterior, né, e que já estão consumados, tá? O direito adquirido, que está relativo também à mesma situação de direitos que já foram consumados com base na legislação vigente, e a coisa julgada, ou seja, as decisões judiciais que não cabem mais recurso, né, que não podem ser mais discutidas em processos judiciais, que já estão transitadas em julgado. Bom, nesse sentido, o legislador trouxe regrinhas de eficácia da lei jurídica no tempo, né? Por quê? Porque a partir da publicação da nova lei, nós temos um novo tempo de uma nova vigência, uma nova lei, e que nós não podemos nos furtar a cumpri-la. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Então, é necessário o legislador criar situações que permitam que aquilo que já foi decidido não possa ser modificado, aquilo que já está consolidado em virtude da legislação antiga não possa mais ser modificado. Mas nós temos algumas questões importantes quanto à eficácia da lei no tempo que nós precisamos elaborar aqui. Por quê? Porque muitas vezes a nova legislação ela causa um impacto muito grande na vida das pessoas, né? E mais ainda, muitas pessoas gostariam, por exemplo, né, de rever as suas situações, né, legislativas que aconteceram, né, na vigência da legislação passada, ou gostariam que a legislação passada pudesse ser aplicada novamente. Então, nesse sentido, como que o legislador solucionou esses problemas? Bom, a primeira regra, né, sobre a aplicação das novas leis, sobre esse conflito de leis no tempo, é a utilização de disposições transitórias na nova legislação. No caso do nosso Código Civil, nós temos os artigos 2028 a 2046, que dispuseram sobre normas de transição entre o novo código e o código anterior. Isso acontece muito, por exemplo, em casos de legislações previdenciárias, que criam regras de transição. Por que essas regras de transição? Para melhor adaptação, das pessoas, do cidadão, de uma forma geral, com relação à legislação vigente e à legislação nova. E um outro princípio importante para dirimir questões sobre a eficácia das leis é o princípio da irretroatividade das leis, que não permite que uma lei nova atinja um fato pretérito. Isso acontece por uma questão de certeza, segurança jurídica, de estabilidade do próprio ordenamento jurídico. A irretroatividade da lei é um princípio que implica na segurança jurídica das relações com a própria administração pública, para evitar que nós tenhamos aplicação de leis diferentes, todas ao mesmo tempo, por exemplo. Entretanto, a irretroatividade da lei não é absoluta. Nós temos situações em que é aplicada a retroatividade da legislação. Há entendimento jurisprudencial no sentido de que é justa a retroatividade da lei quando ela não ocorre qualquer ofensa
ao ato jurídico perfeito ou direito adquirido e a coisa julgada. No direito penal nós encontramos essas situações de retroatividade em benefício do réu. Tá? Existem hipóteses de mitigação da coisa julgada quando, por exemplo, o julgamento se deu, por exemplo, por falta de provas, mesmo no âmbito do direito civil. Tá? E uma questão importantíssima é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há coisa julgada, tá, contra decisões constitucionais. Tá? Então, é possível a aplicação de uma legislação nova a um fato pretérito quando estamos diante de uma questão constitucional, por exemplo. Tá? Quando nós falamos, então, na eficácia na lei do tempo, nós temos que entender também que a lei está em vigência em um território, né? E essa vigência específica em um território nós chamamos de eficácia da lei do espaço. Tá? A lei tem aplicação dentro de um território determinado pelas fronteiras do Estado. Né? Esse é o princípio da territorialidade. Tá? Mas nós estamos no território brasileiro, né? Então a legislação brasileira ela tem vigência no Brasil todo. Mas espera aí, né? O nosso país ele também é composto por estados, ele também é composto por municípios, e as legislações estaduais também têm os seus limites de estados. Nós não podemos utilizar regras de legislações estaduais, né, em estados diferentes da legislação. Uma regra do estado de Minas Gerais não pode ser aplicada no estado do Paraná, né, e assim por diante. A territorialidade se estende além, né, do nosso território, de estados, municípios, às embaixadas, aos consulados e aos navios de guerra, né, que eventualmente estiverem circulando. O navio brasileiro, por exemplo, né, que estiver em missão no mar Mediterrâneo, né, nós temos legislação brasileira, né, vigendo nesse território do navio. Tá? É possível nós aplicarmos legislações estrangeiras no Brasil, por exemplo, né, o que nós chamamos de extraterritorialidade? A resposta é sim. Tá? Quando há possibilidade de aplicação de uma legislação estrangeira no território nacional, né, que é uma situação de exceção, tá? Nós temos o que nós chamamos de extraterritorialidade. Isso vai acontecer de acordo com convenções internacionais, né? A própria lei de introdução ela cria algumas situações especiais, tá? Para tratar de legislação brasileira ou estrangeira, como por exemplo, né, estatuto pessoal, né, leva-se em relação, né, em relação nos julgamentos a lei do domicílio da pessoa e não a lei da nacionalidade, né, como acontece, por exemplo, um estrangeiro estiver no Brasil, né, alguma situação voltada para o estado da pessoa desse estrangeiro, né, nós vamos aplicar a lei do domicílio. Tá? Se é residente no Brasil, aplicamos a legislação brasileira. Casamento de brasileiros no exterior, tá? Ele pode ser celebrado perante a autoridade consular, né, desde que ambos os cônjuges sejam brasileiros, né, a nacionalidade deles brasileira. Tá? É a lei do domicílio que disciplina sempre o regime de bens do casamento. Tá? Então, os brasileiros que casaram, né, no consulado, né, casaram-se no Brasil, entre aspas, né, também, porque o consulado, né, considera-se território nacional. Tá? Entretanto, o regime de bens tem que seguir a lei do domicílio. Tá? No caso de divórcio de brasileiros no exterior, tá, ele tem que ser reconhecido aqui no Brasil, depois de homologada a sentença no Superior Tribunal de Justiça. Tá? No caso de morte, tá, a sucessão segue a lei brasileira. Tá? Entretanto, quando nós tivermos bens imóveis, a partilha dos bens imóveis segue a lei de onde o bem imóvel estiver localizado. Tá? Então, sempre, né, seguem a regra do domicílio de proprietário dos bens móveis, tá? E do local onde esses bens estão, se eles forem imóveis. Tá? Então, nós temos, né, com isso, nós encerramos o estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Um grande abraço a todos, bons estudos, até o próximo vídeo.